Olá, queridos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo aí, a depender do horário deste vídeo. Estamos entrando em mais um novo trimestre, uma nova lição. O primeiro trimestre do ano de 2025 se encerrou. Foi uma lição maravilhosa, falando sobre a história do pentecostalismo, do movimento pentecostal, mais um ciclo que se encerrou. Agora trataremos de um assunto novo, de uma novidade. O tema dessa lição é justamente da nossa revista, Mordomia Cristã. Esse é o tema central da nossa lição. E eu gosto de, antes de entrar nas lições propriamente dito, cada lição de cada semana, eu gosto de fazer uma análise geral do tema. Para quê? Para a gente, em cada lição, procurar obedecer, seguir o tema que está na capa da revista. Então, quando você fecha a sua revista, a capa vai estar escrito lá: Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Então, esse vai ser o nosso tema da lição. Lembrando aqui, tá? Você pode curtir, pode compartilhar, pode comentar para ajudar o nosso desenvolvimento do nosso canal. Voltando à questão do tema, garantindo a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos contou, nos confiou. E aí foi o que eu ponderei, que nós precisamos fazer uma avaliação geral da lição para seguirmos cada lição, cada semana, dentro do tema central que norteia as lições. E aí eu separei aqui 3 significados de mordomia e nós vamos hoje descobrir qual desses significados a nossa lição ela se enquadra. Se você abrir o dicionário, nós vamos achar ali o significado de mordomia sobre 3 aspectos. O primeiro, relacionado à função de um mordomo, aquele que está numa casa ali, que ele recebe a responsabilidade de administrar, de cuidar de um bem que não é dele. O segundo significado de mordomia está relacionado a um conjunto de vantagens que um trabalhador ele recebe, ou um empregado, um funcionário, ele recebe um conjunto de benefícios, de vantagens que na empresa onde ele trabalha, no local onde ele trabalha, ele recebe ali. Também é chamado de mordomia. E terceiro, como último, facilidades obtidas sem esforço. Ou seja, a pessoa está lá, na maior mordomia é quando ela recebe facilidades, recebe vantagens, sem ela ter feito nada para poder receber ali aquele tipo de vantagem. Qual será desses 3 temas, desses 3 significados que a nossa lição se enquadra? É por isso que eu digo que é importante você compreender a lição. Na própria capa da lição, você vai ver que o autor ele botou a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Então, ele está falando de algo que não é nosso, mas que Deus confiou a nós. Então, estaremos aqui falando do primeiro significado de mordomia, que é justamente a função do ídolo de um mordomo que está administrando uma coisa que não é dele, né? Uma coisa que foi confiada na mão dele. Se você abrir a primeira capa da sua lição, a primeira página, você vai ver que o comentarista da lição ele vai trazer ali um breve resumo, um comentário sobre a lição, justamente falando a respeito de contribuições, de dízimos, de ofertas. Então, esse tema vai pegar fogo. Essa vai ser uma lição que talvez, no meio de algumas pessoas, vai gerar uma certa polêmica. Tem muita gente hoje que é contra os dízimos, que não concorda com os dízimos. Inclusive, tem muita gente que quer ensinar sobre os dízimos e também ensina da forma errada, usa versículos bíblicos errados, argumentos errados. O próprio tema que foi usado aqui, que inclusive vai ser o fechamento da lição de número 3, que é lá em Malaquias, trazer os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro. Há quem olhe e diga que Malaquias foi escrito sobre justamente o período da lei, então ele está relacionado a questões lá da lei de Moisés, então não são aplicáveis para o Novo Testamento. Então gera toda uma polêmica, é um tema complexo. E se você quiser receber o esclarecimento à luz da hermenêutica bíblica, à luz do que a Bíblia ela nos ensina sobre o tema, acompanhe com a gente cada lição, que nós estaremos tratando ponto a ponto, tópico por tópico, de cada lição e compreenderemos dentro do que a Bíblia nos ensina,
sobre contribuições, sobre formas de oferta, sobre dízimo, sobre oferta. Então, acompanhe cada lição, cada aula, para você poder sanar as suas dúvidas. Entrando no tema da lição, o tema da nossa lição de hoje é o primeiro ato de adoração. Esse é o tema da nossa lição, esse nosso primeiro trimestre. E o nosso textual, ele está lá no livro de Gênesis, capítulo de número... Perdão, tá? O nosso textual está no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 4. E vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quando o texto fala que e por ela, está falando da fé, tá? A fé de Abel. O livro de Hebreus já está ali, capítulo de número 11, está justamente tratando sobre a fé. E aí ele diz que foi pela fé que Abel fez tudo aquilo ali, né? E por ela ele alcançou um testemunho. Só que o tema de hoje não é fé, o tema de hoje é justamente o primeiro ato de adoração por parte do ser humano. Tá? E eu não vou aqui abraçar muito o textual, porque se eu começar a analisar ele aqui, a gente vai entrar no tema da nossa lição. Então vamos para a nossa verdade aplicada. E eu separei aqui que devemos adorar com todo o nosso ser. O ser humano é um ser tricotômico: corpo, alma e espírito. Alguns vão inverter espírito, alma e corpo. E de todas as maneiras e de todas as formas, com todo o nosso ser, nós devemos adorar ao Senhor. Com a nossa vida espiritual, com os nossos sentimentos e com a nossa vida material, com o nosso corpo e tudo que está relacionado à matéria, à vida material. Né? Então, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, este aí é a nossa verdade aplicada, interpretação, né, da nossa verdade aplicada. Texto de referência. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ofertas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então aqui, livro de Gênesis, lembrando aqui, tá, gente, que o livro de Gênesis, ele é uma espécie de livro informativo para o povo de Israel. Em qual sentido? Deixa eu te explicar, tá? Ele não foi escrito no período lá que Deus estava criando o homem, e tinha alguém vendo e escrevendo ali. Né? Ele não foi escrito ali no período que Adão, que Eva pecou, e tinha alguém ali do lado vendo e escrevendo. Ele foi escrito posteriormente, justamente para trazer para o povo de Israel a sua origem, a sua história, desde a criação até chegar ali no início do povo de Israel. Tanto que o livro de Gênesis ele vai acabar justamente com o povo de Israel, com o povo de Deus no Egito. José vai para o Egito. José ele leva a sua família, leva seus irmãos, seus pais, e o livro de Gênesis vai acabar ali. Tá? E no sentido, eu falei, calma que eu vou explicar, porque quando eu falei que ele é informativo, dá até entender que seria a forma ali que ele está escrito, tá? Mas o livro de Gênesis, ele é um texto literário. O que é um texto literário? É que está escrito numa linguagem poética, vamos dizer assim. Não é na linguagem literal. Existe uma diferença entre literário e literal. Literal é o que está escrito e ponto, acabou. Né? Agora, literário, você pode interpretar como uma poesia, geralmente, que está em uma forma literária ali. Então, por isso que tem gente que tem dificuldade de interpretar o livro de Gênesis, que às vezes quer pegar ali ao pé da letra. Eu não estou falando também, gente, que o que está escrito não está escrito, tá bom? Mas no livro de Gênesis você tem que saber ler e interpretar o que está escrito ali. Vamos seguir, né? Um ponto interessante que eu destaco aqui, uma preocupação de não entrar muito no tema, para não ficar repetitivo nos tópicos, mas é justamente que na oferta de Abel, que foi recebida,
O escritor aqui, ele narra o que foi. Ele narra o que foi, narra, né, que foi da primícia, que foi o primogênito de sua ovelha, e a gordura da ovelha. Já quando se trata de Caim, o texto nem narra o que foi, né? Conjecturando aqui, para quem gosta de conjecturar, acho que o negócio foi tão ruim, mas foi tão ruim, que o escritor, né, falou assim, não vamos nem descrever aquilo que quer que foi, porque a situação foi feia. Mas o fato é que ele especifica o que Abel apresentou ao Senhor, que foi o primogênito ali, né, a melhor coisa, a gordura, enquanto Caim certamente não deu ali o seu melhor. Os três objetivos da lição. O primeiro objetivo é entendermos que a queda afetou a adoração. O segundo objetivo é entendermos também a diferença entre Caim e Abel, as diferenças entre a adoração de Caim e a adoração de Abel. E o terceiro é ressaltar o valor da adoração, o valor da verdadeira adoração. Então, são três objetivos aí que nós temos, e eu tirei dois aspectos da introdução aqui. O primeiro aspecto da introdução que eu coloquei está justamente no tocante aos primeiros registros bíblicos de adoração que a gente vai ver na Bíblia. É o primeiro registro bíblico que a gente vê de uma oferta, de um sacrifício de adoração feito pelo ser humano. É o primeiro registro. Entendo eu que quando eles estavam no Éden, Adão e Eva estavam no jardim do Éden, isso aqui, tá, gente, não estou dizendo que eles não adoravam a Deus, muito pelo contrário. Mas entendo eu que a perfeição da criação, um ser tricotômico, composto por corpo, alma, espírito e sem pecado, ele mesmo já magnificava o próprio Deus. É como, uma comparação só para você entender, é como você fosse a um museu e visse aquela obra de arte bem elaborada, perfeita. Então, a própria obra de arte, tão elaborada, tão perfeita, ela já é magnífica. Ela já é magnífica. Então, ela mesma, ela já traz algo magnífico. Então, a interpretação que eu trago para vocês é que no Jardim do Éden, a perfeição do homem sem pecado, composto por corpo, por alma, por espírito, tendo sentimentos ali, representados pela alma, né? E sem nenhum pecado, era uma obra magnífica, era uma obra perfeita. Então, só ao você olhar aquela obra perfeita de Deus, a própria obra já glorificava a Deus. A própria obra em si, a própria magnitude da obra, ela já glorificava a Deus. Né? Essa é uma interpretação que eu tenho. Não que eles não adorassem ali a Deus propriamente dito, tá? E aí, o primeiro registro de forma de adoração, de sacrifício, feito na Bíblia pelo homem, tá? É justamente o sacrifício de Abel e de Caim. Lembrando que existem alguns estudiosos, né, que vão dizer que o primeiro sacrifício de animal feito foi no jardim, quando Deus ele cobre Adão e Eva ali, faz a vestimenta para Adão e Eva. Segundo alguns estudiosos, né, ali seria o primeiro animal a ser sacrificado. Mas pelo homem, o primeiro sacrifício feito, pelo menos narrado, descrito na Bíblia, foi o sacrifício de Abel. E nós vamos também ver no decorrer dessa lição os princípios que norteiam uma verdadeira adoração. Quais são os princípios que norteiam para nós conseguirmos apresentar a Deus uma verdadeira adoração. Vamos avançar? Primeiro ponto, primeiro tópico, a adoração afetada. Né? Como eu disse, a obra magnífica de Deus era perfeita. A própria obra já adorava, já enaltecia a Deus, e o pecado, ele afetou a criatura. O pecado ele fez barreira, o pecado ele fez divisão. Isso veio afetando toda a raça humana, toda a natureza humana. Hoje, quando nós estamos nos referindo a esse pecado que afetou toda a natureza humana, nós chamamos de pecado original. Sempre quando você vê alguém falar, o pecado original, né? A natureza adâmica, nós estamos falando justamente do pecado que aconteceu, ocorreu no Jardim do Éden e afetou toda a raça humana. Tanto que na oração de Davi, ele não estava ali usando isso como desculpa, mas sim reconhecendo a fragilidade humana, ele vai dizer, no pecado me concedeu a minha mãe. Ele está falando justamente do pecado original,
Ele já nasceu com o pecado entranhado nele. E aí Romanos 3:23 vai dizer, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então, assim, o pecado afetou a raça humana, afetou o ser humano e logo afetou a adoração com o ser humano. Primeiro que houve um afastamento. Né? Isaías 59 vai dizer que Deus não está distante, não está com a sua mão agravada, com seus ouvidos, perdão, agravados, com a sua mão encolhida, porém são os nossos pecados que fazem barreira, são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e entre o nosso Deus. Então, a partir do momento que o ser humano pecou, surgiu-se uma barreira, surgiu-se uma divisão entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. E isso afetou diretamente a adoração, a forma do ser humano adorar. Eu botei um ponto aqui para a gente tomar muito cuidado, que pode gerar polêmica na lição, que a nossa lição, no primeiro tópico, vai dizer que foi o primeiro registro de nascimento. Tá? E, de fato, o bíblico ali, registrado no livro de Gênesis, foi o primeiro registro de nascimento de Abel e de Caim. Mas tem muitos estudiosos, muitos doutrinadores que defendem que desde o jardim Adão e Eva já haviam tido filhos. Tanto que aqui, no livro de Gênesis, você vai acompanhar aí, já existia um povoado. Né? Já existia um povoado, eles casam. Né? Então, para ter um povoado ali, se Adão e Eva eram os pais, o pai de toda a criação ali, justamente da humanidade, então eles deveriam ter tido outros filhos para poder ali já ter um certo povoado, uma certa população ali, tá? Então você precisa ficar preparado aí, talvez, para trazer essa explicação para os seus alunos. Um ponto interessante que nós apresentamos nessa lição foi justamente, nesse tópico aqui, foi justamente o fato de Deus ele rejeitar a oferta de Caim. Deus ele rejeita a oferta de Caim e ele aceita a oferta de Abel. E eu botei aqui como um ponto importante, que está ao final do tópico, que a oferta ela era parte da produção. Então você, por exemplo, né, Caim ele ofertou do campo, Abel ele ofertou dos animais, do que eles cuidavam. Porque na época o ser humano ele vivia justamente disso, da agricultura, da pecuária, eles viviam do cultivo. Não existia essa de, eu estou indo trabalhar, vou ir trabalhar em uma empresa X. Não existia a empresa X. Né? O trabalho era no campo, o trabalho era com os animais, o trabalho era lavrando a terra. Então, da produção que eles tinham obtido, e aí já é um ponto para você entender e usar como ponto de partida para todas as demais lições, da produção que eles haviam obtido dentro do seu trabalho, seja na terra ou seja com os animais, da produção daquilo dali, eles tiraram uma parte para apresentar ao Senhor como oferta. Então, justamente aí a questão da adoração que eles apresentavam a Deus era uma parte daquilo que eles produziam, uma parte da sua produtividade. E com relação a Caim, Deus ele rejeitou, Deus ele não aceitou a oferta de Caim. O texto, inclusive, não vai nem escrever, não vai nem narrar o que ele ofertou. A gente sabe que foi o fruto da terra, né? Mas o texto ele nem se preocupa tanto em trazer com detalhes o que Caim ele apresentou a Deus. Mas o fato é que Abel apresentou o seu melhor, a sua primogenitura, né, a gordura da sua primogenitura, enquanto, certamente, ao ler os demais versículos aqui, lá de Gênesis, a gente consegue entender que Caim ele não fez, ele não realizou dessa forma. E aí nós vamos dar continuidade aqui. Fato é que a oferta de Caim, Deus ele não aceita. A oferta de Abel, Deus ele aceita. E Caim ele fica muito irado com isso. Caim ele fica, perdão, isso Caim. Caim ele fica muito irado com isso. Ele fica irritado pelo fato de a oferta dele não ser aceita. Lembrando que a oferta que ele apresentou não foi aceita, a gente vai entender no decorrer do texto, que foi culpa dele mesmo. Né? Ponto 2. Dois irmãos, duas ofertas. E aí eu separei aqui para a gente entender o versículo de número 7
ainda lá de Gênesis capítulo 4, que Deus ele vai falar aqui com Caim. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, essa informação que foi posta na Bíblia, no versículo de número 7, dá a entender a resposta do porquê Deus não aceitou a oferta de Caim. Né? Não foi porque foi o produto da terra e porque o outro ofereceu um animal e tal. Não foi por causa disso. Foi justamente porque ele não ofereceu da forma adequada. Ele não fez algo bem feito. Ele não fez um trabalho bem feito. Enquanto Abel fez bem feito, tirou ali da sua melhor oferta, o que ele podia ofertar de melhor. E, gente, Deus ele sabe quando a gente pode ou não ofertar o nosso melhor. E aqui eu não estou falando só de questão financeira, eu estou falando de toda a área das nossas vidas. Deus sabe quando a gente está dando uma oferta para Ele, ofertando o nosso tempo, ofertando a todas as áreas da nossa vida, ofertando o nosso comprometimento com Ele, com o Reino, com a obra do Reino, entregando o nosso melhor, e quando nós também não estamos entregando o nosso melhor. Lembra do exemplo de Ananias e Safira, que eles tentaram burlar ali o sistema, fingindo estar ofertando o melhor? O problema não foi a quantidade. O problema não foi que eles ofertaram pouco. O problema foi que eles estavam tentando fingir ofertar algo que era o melhor e na verdade não era. Eles não ofertaram o melhor deles, que eles poderiam apresentar de melhor. Então o ponto está justamente sobre aí. E um ponto relevante aqui é que Deus já sabia o que estava prestes a acontecer. Tanto que ele finaliza o versículo de número 7 dizendo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, olha só, o teu desejo está aí sobre ti, mas você tem que dominar esse teu desejo. E muitas vezes é assim. Às vezes a gente faz as coisas na obra de Deus de qualquer jeito, e vem alguém e faz com dedicação, com garra, e essa pessoa sobressai. Essa pessoa, né, a oferta dela ali, ela sobressai. E aí a gente às vezes fica irritado por causa, vamos dizer assim, entre aspas, do sucesso de uma pessoa, sendo que a culpa está justamente na nossa oferta. Muitas das vezes a culpa está justamente na forma que nós temos ofertado a Deus. Muitas das vezes a culpa está em nós mesmos. E aí nós queremos nos irritar com a oferta do nosso irmão, porque foi um pouco mais agradável do que a nossa. E aí Deus ele já coloca uma limitação aqui em Caim, dizendo, olha só, você tem que dominar isso aí, rapaz. A culpa foi sua, a oferta foi mal feita, foi você quem fez a oferta mal feita. Agora, a ira, a inveja, ela está vindo sobre a tua vida, porque a tua não está sendo aceita, a do seu irmão está sendo, mas você tem que controlar isso aí. Você tem que dominar isso aí. Mas nós já sabemos, né, que ele não controla, ele se deixa levar e acontece ali o que aconteceu. E aí existe aqui um contraposto, até no título, né? Dois irmãos e duas ofertas, e aonde a gente precisa aqui entender e até aproveitar do texto áureo, que vai ser até a ponderação até o final das lições, que é justamente a questão da fé. O que justificou Abel, a resposta está no livro de Hebreus. Por quê? Foi pela fé. Foi um ato de fé. A tua oferta não adianta ela ser uma oferta talvez até cara, mas uma oferta feita de qualquer maneira. Uma oferta feita sem fé no que você está fazendo, sem sintonia. O conceito de fé, ele não é apenas acreditar. Tem gente que às vezes resume fé em acreditar. Mas a fé, para você entender o conceito correto de fé, imagina que você está naquele rádio antigo, analógico, e você vai girando aquele botão, procurando a estação que você quer. E quando você acha a sintonia, a estação que você quer, você começa a escutar. Então, quando você acha a sintonia, a fé é a mesma coisa. Ela é um crer em Deus, mas ela não é só um acreditar, porque
crer que Deus existe, até o diabo crê, até os demônios creem. Mas só que a fé ela não é somente crer. A fé ela está relacionada a você crer e entrar em uma sintonia, você sintonizar. Então o sacrifício de Abel ele foi aceito não só porque ele ofereceu o melhor, ali, a gordura e tudo mais, mas a resposta está no livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus ele vai dar a resposta quando dizer assim, ó, foi pela fé. Ou seja, em outras palavras, ele está falando, foi um ato sintonizado com Deus. Coração voltado para Deus. Algo feito mesmo com corpo, com alma, com espírito. Algo feito como algo para ser agradável a Deus. Enquanto Caim certamente não entrou nessa sintonia. Não foi um ato de fé. Então, gente, a questão da oferta também, até trazendo para a oferta mesmo, que às vezes acontece na igreja, não adianta você achar que é só a quantidade, mas é a qualidade. E para você examinar a qualidade, você não vê só a quantidade, você vê vários fatores em conjunto para você chegar à conclusão que ali existe uma qualidade, que é algo qualitativo. E a nossa oferta, ela precisa ser algo de qualidade, oferecido para Deus. Não pode ser algo feito de qualquer maneira. O texto ele é bem claro, Jesus Cristo exemplificando a oferta da viúva, quando ele mostra que ela botou um pouco, mas o pouco que ela deu era o melhor que ela podia dar. Era a melhor maneira, estava sintonizado, algo feito de coração, como algo agradável a Deus. E mesmo sendo algo em pouca quantidade, mas por causa da qualidade, foi aceito por Deus. Então nós precisamos aprender a qualificarmos a nossa oferta. E nem sempre qualificar a nossa oferta estará relacionado em quantificá-la. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, que havia uma pureza na adoração de Caim. Era um coração puro, era um coração limpo. E a pureza no período da adoração, ela é essencial. Tanto que Jesus ele vai ensinar que, olha só, se você tiver algo contra o seu irmão, o que Jesus está falando? Se o seu coração não estiver puro, antes volta. Resolve o teu problema com o teu irmão. Reconcilia-se com o teu irmão. Deus vai dizer, ó, depressa. Vai lá e reconcilia-te depressa. Deixa a sua oferta no altar, deixa ela lá esperando, não apresenta a Deus, resolve o teu problema, a tua pendência com o teu irmão, depois você volta e oferta. Porque a oferta ela precisa ser feita com o coração puro, com o coração quebrantado, de forma que ela venha a ser recebida como uma oferta agradável a Deus. A Bíblia ela diz que o justo viverá pela fé. Então, nada mais justo do que a nossa oferta também ser um ato de fé, se algo feito com esse coração voltado, sintonizado com Deus. E não, também darmos o nosso melhor e também darmos aí o nosso melhor, aquilo que sacrifique, aquilo que haja no sacrifício. E aí é o que eu falei da questão da qualidade. Que a qualidade, dependendo da situação, ela pode representar a quantidade. Mas dependendo da situação, ela também pode não ser representada dentro da quantidade. Nem sempre a quantidade vai simbolizar a qualidade. A gente vai ver que Abel, ele deu da sua gordura. Ele deu da gordura, da melhor parte ali, do primogênito, da ovelha ali, primogênita que ele tinha. Então, ele, de fato, procurou apresentar a Deus aquilo que fosse, de fato, o melhor que ele tinha. Isso é interessante porque a gente, às vezes, quer pegar o melhor e guardar para a gente. Aquilo que nos custa algo, a gente se apega àquilo. Aquilo que nos custa algo que tem um valor, para a gente, que a gente acha que tem um valor, isso é o melhor, a gente quer se apegar àquilo. Quer ver um exemplo? O bazar da igreja. Você chega no bazar da igreja, na tua igreja não é assim não, tá? Na tua igreja eu sei que não é assim. Mas aí chega um membro lá, ó pastor, tem uma roupa aqui que não dá mais no meu filho, tem uns tênis velhos aqui também que não dá mais no meu filho, sabe? Né? Então eu trouxe essa sacolinha aqui ó, para ajudar o bazar da igreja. Quando você abre ali o saco, é roupa velha, é sapato velho, sapato com boca de jacaré na frente,
é camisa que já está furada, camisa que já está desbotada. É, tem as exceções, gente? Tem as exceções. Eu sei que a tua igreja não é assim, é por isso que eu estou falando que tem as exceções. Mas, muitas das vezes, a pessoa ela pega aquilo que não é o melhor, aquilo que não vai custar, que já não tem tanto valor, né? E aí pega isso, que já não tem tanto valor, e oferece. Né? Ah, aquele tênis lá que eu já usei, não serve mais, vou levar para a igreja. Como se a igreja fosse depósito de lixo, de velharia. Ah, eu tenho uma cadeira velha lá em casa que não serve mais, vou levar para a igreja. Ah, eu estou com um ventilador velho lá que não serve mais, vou levar para a igreja. E assim sucessivamente. É claro, gente, que tem as exceções, mas dificilmente você vai ver alguém pensando assim, poxa, o bazar da igreja. Eu vou ali numa loja, vou comprar umas 10 camisas e vou levar para o bazar da igreja. Eu vou ali numa loja, vou comprar 2, 3 pares de tênis novos e vou levar para o bazar da igreja. Né? A maioria das vezes, ainda mais com coisas relacionadas ao serviço social, muitas das vezes a gente dá aquilo que não serve mais para a gente. Aquilo que não tem mais utilidade para a gente. É o que a gente tem que dar. E aí, o versículo de número 24 de 1 Crônicas, quando Davi ele vai contar o povo, numerar o povo ruivo ali, acendeu nele, a Bíblia diz que foi o próprio inimigo que acendeu isso nele, e ele começa a numerar o povo para ver o tamanho do seu exército, o tamanho do seu povo. Deus ele permite um castigo vir sobre o povo de Israel, e o texto vai dizer que Davi vai sacrificar ao Senhor para poder cessar aquele sacrifício. E o versículo 24, olha o que Davi vai dizer para Ornã. E disse o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Então Ornã ele ofereceu a propriedade para Davi poder sacrificar. E Davi olha e fala, ah, gente, se fosse eu falo, opa, de graça, né? Me dá. É tudo que eu queria, me dá aqui que eu vou sacrificar o Senhor. Não, Davi não, peraí, não, de graça não. Eu vou pagar, porque eu não vou dar uma oferta a Deus que não me custou nada. Quanto é que vale a propriedade? Eu vou pagar o preço que ela vale. Eu vou pagar o preço que ela vale. E assim Davi ele fez. Um ponto interessante é que aquela propriedade que Davi compra, posteriormente é o lugar onde vai ser construído o templo. O lugar que ele teve um sacrifício, que ele pagou para poder fazer o sacrifício. É o lugar que posteriormente vai ser construído o templo ali em Jerusalém. Então, esse é um ponto interessante, a questão do custo. A questão de nós procurarmos ofertar a Deus algo que de fato tenha valor, de fato tenha um certo valor. E muitas das vezes a gente não quer. A gente quer ofertar com facilidade. Vai ensaiar? Nem ensaia, não precisa ensaiar, faz de qualquer jeito. O período ofertório na igreja? Ah, não, vou pegar aqui a moedinha aqui. É claro que tem as exceções, gente, para quem não tem condições. Né? Mas, vou dar um exemplo, né? Tenho condições de dar X, mas não, eu vou lá e dou Y. Vou se abençoar no serviço social. Vou abençoar no serviço social. Irmão, no serviço social da igreja. Tal dia aí, tragam um alimento não perecível. Né? Aqui que o crente faz, quilo de sal. Chega uma fila de quilo de sal na igreja. Aí faz aquela montoeira de quilo de sal. Né? Eu estou aqui só dando um exemplo um pouco exagerado. Né? Mas muitas das vezes nós fazemos isso. Nós não procuramos oferecer algo com qualidade. Mas não é para Deus, é o serviço social. É o serviço social da igreja. Por que eu vou dar o melhor, o mais caro, o mais barato? Jesus disse o quê? Quando um desses meus pequeninos fizerem, está fazendo a quem? Então, quando você ajuda no serviço social da igreja da pior maneira possível, você está fazendo da pior maneira possível, não para a pessoa que está precisando do apoio do serviço social, mas você está fazendo da pior maneira possível para o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é como se você estivesse entregando a sua pior oferta para Jesus Cristo. E Abel não fez isso. Abel deu o seu melhor. E é por isso que, finalizando aqui, ele entra para o rol dos heróis na fé. O capítulo de
número 11 do livro de Hebreus, ele narra ali um rol de exemplos de homens que são conhecidos como heróis na fé, que foram exemplos de fé aqui na Terra. E Abel, ele foi um dos que entrou para o rol daqueles que são o exemplo de fé nessa terra. Será que você tem sido um exemplo de fé na sua oferta? Será que você tem sido um exemplo de fé na sua maneira de ofertar ao Senhor, voltando lá para a verdade aplicada em todas as áreas da sua vida? Então, nós finalizamos essa lição com essa indagação. Eu aguardo você na próxima lição. Um abraço.